Olá, colegas delegados, toda a população do Estado de São Paulo e do município de São Paulo. Estamos na Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, ADPESP, tendo a honra de receber o candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Massal. Pablo Massal, que tem 37 anos, natural de Goiânia, formado em Direito, autor de mais de 60 livros, tem mais de uma dezena de empresas em mais de 20 segmentos, como educação, editora, imobiliária, investimentos, etc. Tem como vice nessa disputa a policial militar Antônia de Jesus, e a gente tem uma imensa satisfação de recebê-lo aqui na associação. Muito obrigado por sua presença, candidato. Obrigado, delegado. Parabéns pelo que vocês estão construindo. E para mim é uma honra estar falando para quem gere a segurança pública aqui do Estado e da cidade de São Paulo. Obrigado por vocês darem a vida de vocês, para servir a gente da população. Muito obrigado. E a gente tem um modelo aqui preparado para a recepção dos candidatos. Um modelo que vai ser replicado para aqueles que se disponibilizarem a virem aqui à Associação dos Delegados. E a gente fez um modelo, candidato, bem objetivo, bem interessante, que é de encaminhar um ofício para as assessorias. A gente foi respondido prontamente por sua assessoria, inclusive eu quero parabenizar a toda a sua equipe pelo profissionalismo. E a partir do momento em que fazemos esse contato, recebemos o candidato aqui, conversamos um pouco sobre segurança pública, disponibilizamos um espaço para o atendimento à imprensa, fazemos o podcast e depois vamos ao restaurante da Associação dos Delegados, que fica aqui também no prédio, para a gente cumprimentar e poder ficarmos um pouco mais juntos aqui na nossa sede, na nossa associação. Muito obrigado. E dentro desse escopo da nossa conversa, a gente preparou duas perguntas básicas e pretendemos deixá-lo livre para respostas, e vamos interagindo de acordo com o desenrolar da nossa conversa. A primeira pergunta, candidato: quais são suas propostas para a segurança pública do município de São Paulo? Em primeiro lugar, está no ambiente de delegados da Polícia Civil e toda a Polícia Civil. Para quem está assistindo de fora, às vezes não sabe a diferença. A Polícia Civil e a Polícia Militar, que é uma polícia, uma é de investigação, é uma polícia judiciária, A outra polícia é a polícia ostensiva. Elas são da esfera do governador do estado, ou seja, do estado de São Paulo. O prefeito, ele tem a competência de gerir a Guarda Municipal, através da PEC 57, e eu acredito e faço votos que isso seja aprovado no Congresso Nacional, vai fazer com que a Guarda possa ser chamada de polícia. Hoje a gente tem 7 mil guardas aí na cidade de São Paulo. A proposta número 1 a gente precisa chamar as pessoas que já passaram em concurso. A proposta número 2, a gente precisa integrar isso. Nós vamos criar uma força-tarefa junto com o governo do estado para integrar os cadastros, criar uma plataforma onde a gente consiga comunicar a polícia civil com militar e guarda municipal, porque hoje o sistema do Brasil está igual em 2008, quando eu era executivo de uma companhia de telecomunicação, em que a gente tinha mais de 50 sistemas diferentes dentro de uma mesma empresa, e a gente não conseguia comunicar esses sistemas, até que veio uma empresa de fora, comprou a companhia e falou: que loucura é essa que vocês estão fazendo? Então hoje, pra você ter uma noção, as polícias elas não conseguem puxar um relatório, tipo a civil não consegue puxar da polícia militar. A gente não tem essa integração de cadastro, não só na segurança pública, como na saúde, em várias outras frentes. Primeira coisa, então, é gerar essa integração. Tem algumas pontes, que isso vocês conseguem fazer, mas a gente quer integrar 100% desse sistema, para que esse cadastro seja simples, dinâmico e acessível para todas as forças de polícia e a gente ganhar com celeridade nisso, que a gente tem muito atraso na questão judicial ou na questão policial por conta disso. Segundo, a tecnologia. Não tem como controlar a criminalidade numa cidade com 12 milhões de pessoas. Imagina, 7 milhões de carros trafegando todo dia. Olha os números. 12 milhões de pessoas com 7 milhões de carros. Por que eu estou falando isso? Salvo engano, mais de 10 mil ônibus, 12 mil ônibus tem na cidade. Você imagina um movimento desse, 3,5 milhões de pessoas andando no metrô, 7 milhões de carros, no total 12 milhões.
como controlar humanamente um negócio desse. Então, a gente tem que especializar em tecnologia, fazer com que todos os nossos policiais de todas as esferas, principalmente falando aqui pela figura do prefeito, da gente ter a nossa guarda, né, com conexão tecnológica para descobrir, para prever crime. No nosso plano de governo, o delegado André, a gente prevê um negócio chamado anticrime. O que é o anticrime? A nossa intenção não é deixar do jeito que está a sociedade para sair prendendo todo mundo. A intenção é mostrar que aqui é tão seguro que se a pessoa não desistir de roubar, ela vai ter que roubar ou furtar, com o artigo 5557, ele vai ter que fazer isso em outra cidade. Alguém fala, então você vai levar o problema para outro lugar. Não, mas aqui vai ser tão bem vigiado que a pessoa vai falar, aqui não vai dar. A polícia vai ser tão efetiva por conta disso, né, dessa questão tecnológica. Como gerar anticrime? É só um nome, um apelido? Não. O anticrime tem um negócio lá dentro chamado pré-crime, que é uma análise preditiva. Você conecta isso nos sistemas de câmeras. São Paulo hoje deve ter algo em torno de 15 mil câmeras, no máximo 18 mil. Há controvérsia, tem um problema de gestão numérica absurdo aqui na cidade. Vamos supor que seja 18 mil para as pessoas ficarem mais confortáveis, né? 18 mil câmeras. Lá em Londres tem centenas de milhares e não freia a criminalidade. Por quê? Porque não adianta ter a câmera para depois ir lá buscar o registro. Tem que ser uma câmera inteligente para que ela já acione, através de inteligência artificial, um humano para tomar uma providência. Ou um mecanismo para ir até essa situação. Vamos lá, vamos pegar uma situação hipotética aqui, mas que está acontecendo o dia inteiro, né? Roubo de celular. Imagina as câmeras gravando o perfil das pessoas que vão fazer essa tomada de celular. Existe um perfil, um comportamento antes disso. Isso não tem nada a ver com raça, cor, nada, religião da pessoa. É o estilo. Aí você imagina a inteligência artificial gravando o jeito que a pessoa, como diz a galera que faz esse tipo de coisa, eles vão meter a fita. Na hora de meter a fita, a pessoa tem comportamentos do tipo, vamos coçar a cabeça, vamos ficar indo e voltando. Sabe aquela hora que você que é polícia e tem tirocínio? Você sabe o que eu tô falando. A hora que a pessoa vai meter a fita, ela tem um comportamento. É meio que cultural. Então você imagina a câmera detectando. Aciona no pré-crime. Isso aí pode virar um crime. Independente do que a pessoa tem de crença na cabeça dela. O que é uma ideia, né? Tem gente que fica achando coisa do futuro, mas eu tenho um drone desse, né? Imagina um drone. A gente começando pelo distrito mais violento da cidade de São Paulo, que é o distrito de Pinheiros. É o mais violento da cidade. Inclusive, pra você entender por quê, que é onde tem mais riqueza, é onde tem maior criminalidade. As pessoas se concentram ali para provocar esse tipo de coisa. O lugar onde mais tem furto de celular é na Avenida Paulista, onde tem o maior tráfego de pessoas. E aí, resumindo, você imagina uma câmera com inteligência artificial detectando isso e com a conexão, né, com um drone, esse drone descendo, e esse drone já mostrando que está sendo vigiado, uma resposta. Pra você entender, eu tô com esse drone e vou mostrar isso para a população de São Paulo. O drone fica guardado numa caixa, pode chover, pode cair granizo, ele está guardado. Ele precisa de ir para o ataque, abre a caixa, automático. Ele fica carregando lá dentro, ele já sai. Isso acontece na Califórnia, né, em relação a trânsito, em rodovia. O cara passa da velocidade, essa sensação de segurança, ela precisa ser testada aqui para as pessoas falarem, caramba, nós temos 96 distritos, a gente testa isso num distrito. A população aprovou, aí acabou. Aí o povo vai falar, ali não dá para roubar. Por quê? Porque tem gente por trás da tecnologia, tem uma câmera que tem inteligência artificial, tem um drone, só para você ter uma noção, drone tem giroflex, drone tem alto-falante, cara. 60 metros de altura, ele fala, você ouve aqui embaixo. Você já imagina, a pessoa tá ali com aquele comportamento, opa, o drone já sai, já desce ali naquela cena. E tá tudo bem, o drone, imagina o drone mandando um recado. Ou seja, a pessoa olhou e falou, como é que rouba aqui? Aí começa a pegar a fama. A segurança, você é melhor que eu, sabe? Que a segurança pública, ela tem que ter a sensação de segurança. É igual a questão térmica. Às vezes vai ficar muito frio, mas se a sensação térmica vier acompanhada de uma rajada de vento ou de tempestade se formando, ela fica pior, porque o vento ajuda a ficar mais frio. A sensação daquilo é mais dolorida do que a própria temperatura. A segurança não é diferente. É o item número 1 da população de São Paulo, da nossa cidade. E as pessoas, elas querem urgente uma solução para isso. Já falei. 3,5 milhões de pessoas andando no metrô. 12 mil ônibus trafegando o dia inteiro. 7 milhões de carros. Esse transporte e esse tanto de gente se movimentando, se não tiver tecnologia, não tem como. É uma das coisas que a gente vai fazer.
Maravilha. A gente observou bem aí pontos importantes que o senhor nos trouxe. A questão da integração. Não se faz segurança pública sem integração. Tem que ter integração. As forças têm que estarem integradas. E integração significa cada instituição, seja Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, realizando aquilo que está dentro do seu escopo de competência, mas trabalhando de maneira conjunta, unida, né? Unidos. Só de ter uma interface ligando os sistemas, pode ser cada um o seu próprio sistema, mas a consulta, isso vai dar celeridade. Tem coisa que fica parada. Uma das coisas que mais, desculpa te interromper, delegado, uma das coisas que mais contribui para gastar o dinheiro público chama-se ineficiência, burocracia. Nem vou entrar em negócio de companheirada, porque para virar delegado não é alguém político que põe, vocês estudaram e parabéns pelo mérito, né? Esse é o grande lance. Então, assim, integrar isso, trazer tecnologia. O terceiro ponto, se você me permite, valorizar a segurança pública. Sim. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que sou nascido em Goiás. Goiás tem a melhor segurança pública do Brasil. Isso não é eu que estou falando. Os bandidos lá, o governador, né, é o primeiro cara a decretar isso. O Ronaldo Caiado, eu quero aproveitar e mandar um abraço para ele. Ronaldo Caiado valoriza a polícia ganha bem em Goiás, mas eles ganham melhor do que a polícia de São Paulo. Muito melhor. É assustadora a diferença. Inclusive, tenha o Marçal como um aliado de vocês para entender que vocês precisam ser honrados. Que é uma polícia que não é valorizada, nem o povo valoriza ela. Então, já ouça isso da minha boca e está aqui transmitido para todos os policiais, e principalmente delegados, policiais civis e militares, e o GCM, que eu acredito que em breve vai virar polícia também. O que acontece? Quando você tem alguém valorizado, a pessoa acorda todo dia e fala assim, não, vamos colocar mais pressão. A polícia valorizada tem menos a chance dessa polícia, parte dela virar milícia. Eu tenho menos chance de ter extorsão, tenho menos chance de ter um monte de problema, porque o poder de polícia que um policial tem, que é a autoridade delegada do Estado, não é à toa que o nome chama delegado, é como se o Estado tivesse isso te deu uma parcela de poder. Só que se não for valorizado, o que pode acontecer? Pode acontecer da nossa polícia se corromper por não ser valorizada. É claro que você tem que honrar com pouco, eu entendo isso, mas se não for valorizado, você imagina, o cara tem um poder que ele pode prender ou não uma pessoa. Se ela não se sentir honrada e valorizada, o índice de criminalidade dentro da própria polícia é muito maior. E a gente não pode ter nenhuma suspeita da polícia. A gente tem que fazer o quê? Investir nela. Então, a minha pessoa, Pablo, você tem que saber, se um dia você me vê concorrendo a outro cargo, você vai falar assim, ó, você falou e fez mesmo, que é isso que traz paz numa cidade, você remunerar as pessoas que servem ela. Perfeito. E o outro tópico interessantíssimo aí, então, que o nosso candidato aqui trouxe, é a questão da valorização. A gente estava conversando um pouquinho antes e comentamos que a valorização não é algo vazio. Tem algumas coisas que preenchem a valorização dos policiais, das forças de segurança como um todo. Como o senhor bem pontuou, Polícia Militar, Polícia Civil e guardas municipais. E essa valorização ela é implementada por meio da remuneração. É óbvio que a gente precisa ter uma remuneração digna para que a gente possa suprir as necessidades básicas nossas e de nossa família. Também um plano de carreira que privilegie o mérito, que a gente possa almejar, alcançar o último nível da nossa carreira. E a gente poder se qualificar para buscar galgar esses passos, né? Então é importante um plano de carreira efetivo para as forças policiais. E o outro tópico seria a jornada de trabalho. Não é possível que policiais tenham que realizar jornadas de trabalho excessivas dentro da própria instituição e muitas vezes uma jornada de trabalho extra, realizando bicos e tudo mais para poder complementar a renda. Então, o senhor tem realmente essa visão a respeito da valorização e eu acho que a gente conseguiu passar bem essa mensagem a respeito do que é necessário fazer. Todo mundo que mora na cidade de São Paulo, nascido aqui ou escolheu morar aqui, vocês têm que saber que eu prezo por 3 coisas, dependendo da função que vocês estão exercendo. Todo mundo precisa de produzir algo, todo mundo precisa de desfrutar todos os dias, tem que ter desfrute. Isso não é coisa do final de semana. A gente não pode ter uma qualidade de vida que nos cobre tanto, porque senão a gente vai ficar doente e vai ficar caro para o Estado. Se eu, por exemplo, fico 3 horas no trânsito, você vai ficar estressado e maluco, cara.
Qual que é a solução que eu proponho? Inclusive eu já ando com isso aqui, ó. Isso aqui é quase um distintivo pra vagabundo, ó. Você chegar com esse negócio aqui, o cara quer pular lá atrás. Não sei se vocês viram lá com Boulos. Eu tenho 13 anos aqui que eu participei da CLT, depois fui empreender. Esse negócio aqui, ó, é o maior direito social que existe, é o que vai diminuir a criminalidade na cidade de São Paulo. Solução básica pro trânsito de São Paulo. Eu tenho várias propostas pro trânsito, mas a maior é abrir empresas nas periferias. Preciso fazer a liberação fundiária, liberar escrituras, que em vários lugares não tem, senão você não consegue levar. Que eu quero gerar emprego nesses lugares, o que vai acontecer? Nós não vamos ter esse grande fluxo. Às vezes você quer atravessar a cidade, leva 2 horas para você atravessar uma cidade que sem trânsito levaria 20 minutos, 24 minutos. Sim. Então assim, esse aqui é o maior direito social que existe. E é o que você vai perceber que nós vamos fazer nessa cidade. Eu estimo que com os incentivos, né, com um cara que é empreendedor, um cara que é investidor e já foi CLT e veio, né, minha mãe foi faxineira, meu pai é aposentado como funcionário público, eu que vim da escola pública, eu posso falar para você, o maior investimento que o político pode fazer é trazer empresa, porque quem é dono de empresa é o povo também, é um empreendedor. Esse empreendedor, ele é alguém que estava trabalhando até o outro dia, ele vai lá e tem coragem de fazer o quê? Assinar as carteiras, contratar. Grandes empresas contratam mais empresas ainda que são menores, ou seja, tem que ter uma revolução na criação de emprego. 3 coisas vocês vão lembrar enquanto eu for prefeito dessa cidade: mudança de mentalidade, virtualização, nós vamos avançar tecnologicamente 50 anos em 4. E o que você precisa de entender é a empresarização. Virtualizar, mudar a mentalidade e empresarizar. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Um M de mudança, um M de Marçal. E desculpa o momento aí, mas o número é 28. Quero honrar vocês aí pelo que vocês fazem por nós e quero pedir o apoio de toda a Polícia Civil, de todos os delegados da Polícia Civil. Espero que os outros venham aqui também. E espero que o Boulos, né, bandido não gosta de polícia. Eu acho que você não vai conseguir trazer ele aqui. Mas se você conseguir, vai ser admirável ver um bandido sendo entrevistado por um polícia. E tome cuidado se ele topar vir, porque às vezes ele vai vir de irritação, mas acho complicado. Duvido que ele venha num ambiente desse aqui. Obrigado, candidato. Acredito que o senhor já ingressou na nossa segunda pergunta, que é relacionada às suas propostas para o município como um todo. Então, o senhor já falou de emprego, o senhor já falou de tecnologia, que tem um link absurdo com a segurança pública. De fato, não se faz segurança pública mais hoje sem tecnologia, até porque o crime mudou. A gente tem um acréscimo de 2018 até 2023 de 360% na quantidade de crimes de estelionato praticados por meio virtual, os golpes, sim, como a população costuma entender. Já os roubos, em 2018 a gente tinha 1.500.000 roubos no país. Agora a gente tem 870.000 roubos. Caiu quase pela metade. Ou seja, foi migrado. Significa que a criminalidade migrou. Eles observam que o custo do crime aumentou para os crimes violentos e estão criando agora as centrais de golpes e tudo mais, usando a tecnologia, inclusive, para praticar crime. Então, aí é o alerta que eu faço para a sociedade. Se até os bandidos estão na internet, por que seus filhos não aprendeu? Por que você não aprendeu a usar a internet para fazer dinheiro? Esse é um grande problema. O que o delegado falou? Caíram os roubos. Por quê? Porque é muito arriscado a pessoa ir lá praticar o roubo. Na internet ela vai fazer diferente. Nós temos que ensinar as nossas crianças a usar a internet desde pequeno. Não é para ser consumidor, é para ser produtor de conteúdo, cuidar de rede social, tráfego pago, não é tráfico não, é tráfego. Que é o quê? Fazer anúncio na internet. A gente tem que ensinar isso na escola, desde pequeno. Por quê? Senão nós vamos perder o jogo. Vou te falar o que vai acontecer, delegado André. Nos próximos 10 anos, de 10 a 15, tem uma previsão de 300 profissões deixarem de existir. Isso é chocante. Sabe o que vai acontecer? Elas vão deixar de existir e o nosso povo vai fazer o quê? E tem uma revolução tecnológica através de algoritmo, inteligência artificial, nanorobótica. Vocês não têm noção do que vai acontecer. Tem um negócio chamado computação quântica. E quando liberar isso para o mundo privado, vai ser o maior salto que a humanidade já teve. Os Estados Unidos já têm testado isso. Pra você entender o que é uma computação quântica? Você faz uma senha você pega lá, tenta criar uma senha bem embaralhada. Um computador normal leva anos para decifrar essa senha.
Em computação quântica, eles levam 3 segundos para decifrar qualquer senha de 100 dígitos, pra você ter uma noção. Processamento de dados absurdo. Muito rápido. Então, mas na hora que chegar isso vier a público, nós vamos perder tudo. Por quê? Porque a inteligência artificial consegue fazer tudo. Tem 3 pessoas, não, tem 4, 5 na verdade, tem 5 pessoas nos filmando agora. Aí o que vai acontecer? Daqui uns 10, 15 anos, nenhum deles vai estar aí. As filmagens vão ser sem ninguém, eles vão cortar sozinho. Tem inteligência artificial que assiste um vídeo, eles já não gostaram ali. Tem inteligência artificial que já pega um vídeo, corta as respirações e faz o corte automático. Eu tô chocado. Tem inteligência artificial que pega a minha palestra e já traduz ela e já mexe a boca na dublagem certa pro alemão, pra você ter uma noção. Vocês estão entendendo o que vai acontecer? O tanto de gente que ficaria atrás de um computador traduzindo, mexendo com aquilo, isso tá fazendo tudo sozinho. Por que eu tô dando esse alerta? Inclusive a polícia precisa sair na frente disso, porque pelo que eu vejo, tá? Os bandidos estão na nossa frente. Por que estão na frente? Porque o Estado demora demais. Não tem alguém com a cabeça de falar, vamos investir nisso. Esses caras estão lá de dentro do presídio, montaram um call center dentro do presídio. Quem falou que preso não trabalha? Trabalha todo dia mexendo com call center. O Silvio Santos morreu agora e já tinha gente pedindo dinheiro em nome da Patrícia e disparando no WhatsApp. Os caras são... No caso da medalhista também olímpica, né? Então. Rebeca também. Ixi, é o tempo inteiro que esses caras fazem. Ou seja, nós precisamos nos preparar. Então aqui vai um alerta, tá? Para toda nação brasileira, não só para São Paulo. Até 2040, se a gente não tiver migrado a mentalidade do nosso povo, não tiver virtualizada a mentalidade, se a gente não aprender as profissões do futuro e sobre tecnologia, ensinar isso desde do ensino básico, no serviço público, no ensino público, nós seremos uma nação escrava. Na abolição dos escravos, a gente tinha 700 mil escravos naquela época, na Lei Áurea. 700 mil aproximadamente. A gente pode ter 70 milhões de escravos aqui no Brasil até 2040. Se a gente não aprender tecnologia. Então, eu não vejo nenhum candidato à Prefeitura de São Paulo discutindo tecnologia. Eu vejo o prefeito, por exemplo, tudo que eu falo, ele fala, isso é impossível. Sabe o que eu faço na minha vida? Qualquer negócio meu. Eu tenho banco, eu tenho seguradora, eu tenho rede de escola, também em outros países. Deixa eu te falar. Todas as pessoas que num projeto meu privado falam que não tem como fazer, eu não discuto com essa pessoa. Eu só falo, você não tá mais no projeto. Qualquer pessoa, da onde eu saí até onde eu cheguei aqui agora, nessa mesa, que falou assim pra mim, isso é impossível, eu não discuto, nem quero perder meu tempo, eu só falo assim, ó, você não faz parte mais disso. Então, eu quero chamar sua atenção. São Paulo, que é essa cidade de 470 anos, uma cidade pujante, a mais poderosa do hemisfério sul. Por que a pessoa fala que não tem como fazer alguma coisa? Por que a gente não pode testar o drone que fica em cima do prédio? Vocês vão ficar arrepiados. Na minha segurança pessoal tem esse drone. Eu vou mostrar isso para a população, vocês vão falar, não é possível. Eu vou entrar em alguns lugares, delegado, o que eu faço? Eu vou com o drone e vou tirando todas as ameaças. Fica de dentro do carro, analisando, pegando as ameaças, falo, ó, ali não dá para parar por causa disso. Ó, tem alguém ali naquela janela. Meu amigo, se detectar, eu não desço. Ou seja, eu recebi ameaça de morte dos 10. Eu sou o único que tem ameaça de morte, né? A Prefeitura de São Paulo. Eu sou o único que estão tentando derrubar a candidatura. Por que vocês estão preocupados com alguém que não curva a cabeça para vocês, para sistema nenhum? O meu negócio é servir o povo. E eu quero pedir a ajuda de vocês, das forças de segurança. Você que é cidadão de bem, você que quer um emprego, você que não quer que seu filho seja morto, você que não quer que seu filho vá para cadeia, nós precisamos resolver isso. Você sabe o que vai diminuir a criminalidade? Ter certeza que vai ser punido imediatamente. O que faz o bandido respeitar, a gente gostava de falar isso, o que bandido respeita é a polícia. Na era tecnológica eles não respeitam a polícia, respeitam a polícia com tecnologia. Nada contra a polícia, mas pra você entender, hoje os bandidos estão brigando, saindo na mão com a polícia. Ou seja, não vamos recuperar essa moral, nós vamos ter que mostrar que a gente pune. Se essas pessoas, no distrito 0, né, que a gente vai começar, Pinheiros, eu vou provar em Pinheiros que vai zerar a criminalidade lá dentro. Esse roubo de celular, assalto à mão armada, qualquer tipo de negócio desse, com a tecnologia do anticrime que a gente vai colocar, a população vai fazer assim, ó. Aí alguém vai falar, mas eles pararam de roubar em Pinheiros e foi para outro. Pois então agora vamos pôr no 2, vamos pôr no 3, vamos pôr no distrito 10, 30. E aí nós vamos cercar. O que vai acontecer? Ou o bandido, ele muda de profissão, porque nós vamos dar emprego. Todo lugar que falta emprego, a criminalidade é alta. Sim. Todo lugar onde a educação é mal feita, a criminalidade é alta.
Todo lugar onde não tem punição severa, criminalidade é alta. Então tá aí 3 coisas. Precisamos ser rápido para punir. Nós precisamos, nunca vi em nenhum lugar, nem empresa, nem família, nem cidade, nem estado e nem nação. Todas essas 5 coisas que eu falei, se não tiver um sistema punitivo, ninguém respeita. Vou dar um exemplo. Uma esposa que não tem um sistema punitivo com o marido fez gracinha, ela não pune ele. Você sabe o que eu tô falando, você é casado, né? Se a sua esposa falar, não, tá liberado tudo, ali não tem um casamento. Tem que ter um sistema de punição. A gente sabe o que as esposas fazem. Sim, e punir. E a mulher que fala, não, eu não gostei do que você fez, e pune, já era. O sistema punitivo empresarial, se a pessoa vai lá e quebra as diretrizes daquela empresa e sabe que é punido, ela respeita. Uma cidade onde as pessoas fazem as coisas erradas, que a gente é sócio da mesma cidade. Você é delegado, eu sou empresário, você é prefeito e vou servir vocês. A gente é sócio. Imagina um contrato social de uma empresa, onde todos nós assinamos. Todo mundo está aqui na Câmara, você que é delegado, policial civil, professor. A pior coisa do mundo é ser sócio de um cara igual o Boulos, que entra na Fiesp e quebra, que fica destruindo as coisas, tomando propriedade de algumas famílias. Mesmo assim, a gente é sócio. O que significa isso? A gente tem que pensar no bem comum. Quebrou o bem comum, tem que ser punido. Então, a polícia hoje tem sido desmoralizada por quê? Porque falta aparato tecnológico. Se tiver, a polícia vai voltar a reinar. Falta valorização, e se valorizar, a polícia vai reinar. E eu quero que vocês saibam disso. Meu compromisso é recuperar pessoas, meu compromisso é trazer sensação de segurança, e vocês vão assustar se vocês deixarem eu ser prefeito de São Paulo. Vai começar no distrito de Pinheiros e vai até o último distrito dessa cidade. Na hora que chegar no Itaquera, você vai falar, caramba, não é possível, isso aqui tá parecendo o ano 3000. A gente vai ter que usar a tecnologia. Não dá mais para ficar curvando para criminalidade. A tecnologia é um caminho sem volta, né? Então, o crime utilize e a polícia, as forças de segurança precisam utilizar também. O senhor falou em questões muito importantes, a gente tornar com que o crime não compense, né? A gente tem teorias econômicas sobre o crime de Gary Becker, lá de 1969, enfim, antigas, mas que se aplicam até hoje. É você fazer com que, olha, eu vou praticar um crime, eu tenho que fazer alguns cálculos. E o bandido faz esse cálculo hoje. Ele faz o cálculo de que ele tem baixo risco de ser pego, justamente porque a gente tem pouca prevenção. Ele faz um cálculo de que, se for pego, ele sai no outro dia, numa audiência de custódia. Então ele não fica preso, ele faz esse cálculo. Ele faz o cálculo econômico. Se eu passar 30 dias trabalhando e passar 2 dias roubando, eu acredito que eu vou ganhar mais roubando. Então ele faz esse cálculo. E um quarto cálculo que é importante, é aquele cálculo moral, ético, em que o freio dele seria a criação, a base, a família, o meio social dele. Ele vai pensar, olha, se eu praticar algo errado, se eu fizer algo errado, eu vou ser punido. São as regras, é a punição. Então, o criminoso, ele faz esses cálculos. E o nosso papel enquanto força policial, enquanto políticos, né, que cuidam da vida das pessoas, é fazer realmente com que esse crime passe a não compensar mais, né? Eu tenho que falar isso. Eu sei que às vezes pode contrariar algumas pessoas, mas a sensação de punibilidade que a gente teve quando o atual mandatário da presidência da República sofreu em 3 instâncias, 9 juízes, foi condenado a 9 anos de prisão, cumpriu só 580 e desfez a condenação dele numa inovação jurídica. Eu fiquei 5 anos na faculdade de Direito e eu nunca vou me calar em relação a isso. Ele foi descondenado. Aquilo ali criou uma sensação de que o crime compensa no país, começando pelo mandatário. Espero que ele dê certo como presidente. Não estou falando aqui de forma irracional, não quero que ele saia. Já que aconteceu isso aí, eu quero deixar bem claro uma coisa. Aquele tipo de comportamento que a gente baixou a cabeça como cidadão fez com que as pessoas entendessem que o crime compensa. Não ter tecnologia tem feito as pessoas entender que o crime também compensa. Tem esse tanto de burocracia também. Tem esse tanto de partido político que tá com, desculpa falar essa expressão, com o rabo preso com tanta gente, faz mostrar para todo mundo que o crime compensa. Eu virei uma ameaça para esses candidatos que estão aí, porque eles tinham certeza que o Nunes e o Boulos pro segundo turno. Como eu percebi que o Boulos, ele tá no perfil Lulinha, Paz e Amor, e ele ia engolir o Nunes, eu entrei com todas as minhas energias para não deixar isso acontecer.
Eu que sou um produtor, eu que sou um desfrutante, eu sou um transbordante, eu quero que essa cidade vá para outro nível, eu não vou admitir. Então, assim, eu lembro de todas as teorias na faculdade de o crime não compensa, mas pela falta de respeito que agiram contra nós, o povo brasileiro, eu acredito que a pregação é que o crime compensa. O fato de vocês não terem a remuneração devida, para mim, mostra que o crime compensa. Vou explicar por quê. Porque você estudou pra caramba pra ser um delegado de polícia. E aí você tem um poder que é maior do que aquilo que você ganha. Olha que coisa. Você tem um poder que não corresponde à sua remuneração. E o fato de você ter um poder que é maior que isso, chega uma hora que você fala assim, poxa, qualquer erro meu, esses caras acabam comigo na corregedoria. Qualquer coisa que acontece aqui vai sobrar só pra mim. Eu não sou remunerado. Você sabe o que acontece? A gente não aprova de concurso público, a gente não aprova o caráter da pessoa. Na política, você acredita em marqueteiro, você não vai no caráter da pessoa. A gente não sabe quem é quem. Se a pessoa for inteligente, ela consegue. E aí, se eu não remunero bem, se eu não respeito e não avalio o caráter das pessoas, sabe o que eu estou dando? Eu estou dando mais poder para elas do que elas dão conta de suportar. É por isso que os políticos, eles acabam com dinheiro público. Porque as pessoas, elas não avaliam o caráter. Elas avaliam o que nessa pessoa? Não avalia nada que ela construiu como pessoa. Avalia o que o marqueteiro está fazendo. Antigamente, Juscelino Kubitschek, os caras iam fazer, era só rádio. Quando ia aparecer na televisão, fé e trabalho, vote no 40. Era um negócio assim. Hoje, parece filme de Hollywood. Você acha errado? Não, não acho. Só que você precisa de entender o que essa pessoa já construiu. A valorização que essa pessoa tem com gente. O tanto que ela é resiliente. Quando eu vou comprar uma empresa, delegado, gosto de comprar empresas. Eu invisto em mais de 120 startups hoje no Brasil. E fora também. Quando eu vou comprar uma empresa, eu investi numa empresa, eu não compro o negócio, eu compro a pessoa. Eu olho e falo assim, você aguenta pancada? Que jeito que você trata sua esposa? Como você passa tempo com seus filhos? Eu faço outras perguntas. Não, mas o negócio aqui, o equity... Eu não quero saber de VGV, não quero saber de equity, eu quero saber... mas vai dar... Eu quero saber de você. Você é ponta firme? Você aguenta o tranco? Se não for, cara, eu tô fora. Essa é a grande verdade. Bacana. Um pouco, então, da mentalidade, posso falar assim? Da mentalidade do Pablo Marçal, aqui exposta para não só os delegados, mas para toda a população, para que possa conferir aqui conosco as propostas, as ideias e um pouco da vida do Pablo Marçal. Acredito que a gente percorreu aqui nossa caminhada, nosso podcast aqui de uma maneira muito, muito legal, muito bacana. Fizemos as duas perguntas necessárias. Quais são suas propostas para a segurança do município? Quais são suas propostas para São Paulo? E acredito que cumprimos nossa missão aqui hoje. Pablo Marçal, muito obrigado mesmo pela sua vinda aqui. A gente fica muito, muito feliz. E estamos abertos aqui para as suas considerações finais, como funciona nos debates. Eu imagino que é uma loucura um debate, né? Mas aqui no podcast, de uma maneira mais descontraída, suas considerações finais. Primeiro, parabéns, delegado André. Nós estamos vendo um delegado fazer podcast, ou seja, a tecnologia chegou aqui. Chegou. Parabéns pela associação, a maior associação de delegados, né, do Brasil. Conte comigo, né, para valorizar isso, valorizar o que vocês fazem. Eu já valorizo isso como cidadão. Obrigado pelo que vocês fazem por nós. Continuem firmes no que vocês estão fazendo e a política vai mudar. A gente vai parar de ter stand de canalha na política e nós vamos valorizar quem resolveu servir o povo. Esse é um compromisso meu como político, né? Eu já fui eleito deputado federal, eu que disputei inclusive a presidência da República, o Lula acabou tomando meu partido em 2022. E eu tô aqui para te servir, eu tenho paciência, podem fazer o que for, eu tô firme, vocês podem saber, essa é uma garantia pessoal minha. Aos delegados, eu sei que às vezes vocês não podem se posicionar, que senão vai ter perseguição aí do Estado, mas não fiquem omissos não, porque se vocês deixarem esses governos corruptos, vocês não vão ter garantia de melhora na vida de vocês. Vocês podem usar a influência de vocês sem usar as redes. Vocês podem falar com os amigos de vocês dão usar o WhatsApp de vocês, não tem lei que proíba. E eu quero pedir o apoio de vocês, de alguém que respeita, de alguém que sabe que vocês estão dando duro para fazer essa segurança pública aqui, e eu vou contribuir com que a nossa cidade melhore, né? Peço o voto de vocês no 28,
Eu vou honrar cada voto de vocês. Um beijo no coração de vocês, da família, dos filhos de vocês, e que Deus abençoe. Ele vai mudar a sorte de São Paulo. Obrigado, delegado André. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Parabéns pela gestão aqui. Obrigadão. Pessoal, acompanhe a íntegra desse podcast aqui no YouTube da ADPESP, e também faremos 2 cortes escolhidos pela nossa diretoria para postarmos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Um forte abraço a todos. Vamos em frente. Vai doer.